Bom dia, galera. A gente vai falar hoje sobre métodos contraceptivos. Vai falar dos principais métodos contraceptivos. É muito importante a gente fazer essa abordagem, apesar de que na maioria das vezes a gente conhece todos eles, mas é bom sempre relembrar, tá? Então, vamos lá. O principal método contraceptivo que a gente vai trabalhar é o melhor método contraceptivo que se tem, né? Que é a camisinha, também chamado condom, né? A gente tem duas opções da camisinha, né? Que é a camisinha masculina e a camisinha feminina, né? Ele é considerado um método de barreira, por quê? Porque ele evita que o espermatozoide entre em contato com o óvulo. Na verdade, ele impede que toda e qualquer secreção do pênis entre em contato com a vagina da mulher. Automaticamente, ele é o método mais indicado, porque além de ele evitar a gravidez, na verdade, ele é um método que evita doenças sexualmente transmissíveis, agora chamado infecções sexualmente transmissíveis, tá? E dentre elas a gente tem a AIDS e as outras que a gente já trabalhou, né? Então a gente tem aqui, no caso, né, a gente tem mostrando a camisinha feminina, a camisinha masculina. Aqui tem a forma de colocar. Isso aqui eu acho que não vem ao caso, já que a gente tem vasta informação para vocês desde as tenras idades, né? É importante que você rasgue a embalagem com a mão, né? Não com a unha, que você coloque ela enquanto o pênis estiver ereto, né? E que aperte a ponta do reservatório de espermatozoides, né? E aí depois, quando você tiver ejaculado, aí você retira ela com cuidado, amarra e joga fora, tá? E aí a gente tem aqui a camisinha feminina, né? A camisinha feminina ela tem esses dois anéis, né? Também é feita pelo mesmo material, o látex principalmente. E aí você insere ela dentro da vagina da mulher. E esse segundo anel, o menor, ele fica em contato aqui com o colo do útero, beleza? Então, quer dizer, essa aqui é a opção mais viável, é um método de barreira, um método que evita doenças sexualmente transmissíveis e é gratuito. É um método gratuito, é oferecido gratuitamente, a qual idade for, nos postos de saúde, muitas vezes em estações de metrô, de ônibus, entre outras coisas. Tá? Aí a gente tem os métodos hormonais, né, que são métodos contraceptivos que utilizam hormônio, principalmente estrógeno e progesterona. Qual o objetivo desses métodos, né? O objetivo deles é que não ocorra a ovulação. Então, uma vez que você tome pílula anticoncepcional ou qualquer outro método anticoncepcional hormonal, ele impede a ovulação. Então, a gente tem a apresentação aqui das pílulas injetáveis, né? Adesivos e essas próteses, tá? Que são inseridas e elas duram bem mais tempo, bastante tempo, né? O injetável pode durar de um mês, às vezes até 3 meses, e essas próteses podem durar até 3 anos, né? Tem literatura, né, falando que tem umas que duram até 5 anos. Então, o que acontece? O objetivo desse método é que o óvulo ele não mature e não haja ovulação. Então, automaticamente, você pode, no final dos pequenos ciclos, até existir a menstruação, né? O descolamento do endométrio, mas efetivamente a ovulação não existe. Então, para a mulher parece que está tudo convencionalmente acontecendo, só que ela não ovulou, né? Ela não gerou um óvulo
naquele mês, tá? Não evita doença, não evita nenhum tipo de doença. É um método 99%, 95%, dizem 95% eficaz, porém, tá? Porém, você não pode deixar de tomar ele diariamente, no caso da pílula. Se você falhar, você tem até 12 horas depois, e aí depois ele perde a função. Outra coisa existe a pílula do dia seguinte, né? A pílula do dia seguinte, existem duas apresentações, normalmente é de 2 comprimidos ou de 1 comprimido, que é uma carga hormonal muito grande. Então o que acontece? A partir do momento que você tomar ela, quer dizer, você tem houve um acidente ou qualquer outra coisa, teve uma relação sexual sem camisinha, você vai lá e toma essa pílula do dia seguinte, né? Você normalmente toma depois da relação sexual e um período X depois, tá? Só que não é aconselhável que se utilize essa pílula mais do que 2 vezes ao ano, tá? Então, na verdade, essas orientações, elas têm que vir do ginecologista, né? No posto de saúde existe essa orientação, a gente pode até dar, mas a orientação você consegue através de médicos ou através de atendimento no posto de saúde, tá? Em qualquer idade, tá? Então, a gente tem que sempre manter o cuidado que o esquecer essa pílula gera a gravidez, tá? E aí depois, dando continuidade, você pode gerar problemas com a criança de acordo com porque você está tomando remédio já grávida, né? Aí, olha só. Outra coisa bem interessante de se pensar é o seguinte. Muita gente fala que o anticoncepcional faz mal, que engorda, a celulite, entre outros milhões de coisas. Existem centenas de anticoncepcionais e o médico está apto a indicar que tem uma capacidade, uma quantidade hormonal que tenha mais referência com a paciente. Aqui a gente tem outro método contraceptivo, que é o DIU, né? O dispositivo interuterino, né? Ele evita 99% a gravidez também. E aí ele tem 2 apresentações, né? Tem essa apresentação aqui que ele apresenta como é que chama? Uma bobininha de cobre. E aí ele libera esses íons de cobre que eles dificultam a chegada do espermatozoide na tuba uterina, né? Então ele fica nessa posição aqui, que a gente pode ver, ó, tá vendo? Então ele tem que ser aplicado, ele tem que ser colocado por um médico, né? E ele tem duração, pode ser até 5 anos. E aí o que acontece? O espermatozoide ele entra pela vagina e aí ele morre ou se confunde nesse espaço aqui. Automaticamente ele não chega na tuba uterina, que na verdade a fecundação vai acontecer mais ou menos nessa parte ou nessa parte, né? Então, mas ele não consegue chegar por causa dos íons de cobre aqui, tá? E que imobiliza ou até mesmo mata, tá? Ou confunde, né? O caminho desse espermatozoide. A gente também tem o Dilmirena, né? Que é esse que produz hormônios também. Ele libera hormônio também, tá vendo? Então, duplamente, ele tem dois funcionamentos, tá? Aí o que acontece? Lembrando que é o seguinte, esse método também não evita doenças. Então, automaticamente não é indicado para adolescentes, né? O diafragma, o que ele é? Na verdade, é outro método de barreira. Pode ser colocado e retirado pela mulher. Também é de látex, tá? E você precisa de uma consulta para que você faça ele exatamente nesse espaço do colo do útero, tá?
Então ele tem que ser feito sobre medida, tá? E ele é colocado nessa área do colo do útero. Você coloca a espermicida nessa parte interna, né? E aí os espermatozoides, como é um método de barreira, o espermatozoide não consegue entrar na vagina. Então é um método não tão usado, mas é um método que tem grande eficácia, porque ela usa o espermaticida mais esse método de barreira, mas também ele não evita a DST, tá? A gente tem aqui o anel vaginal, tá? Então, o anel vaginal, ele vai ser colocado no mesmo local, tá? Só que ele tem uma ação anticoncepcional, entendeu? Então, quer dizer, ele libera hormônios, né? E aí é como se fosse, ele funciona como se fosse a pílula anticoncepcional, tá? Você coloca. O fato dele ser hormonal, ele evita também a ovulação, tá? Só que a gente precisa ter um certo cuidado pela questão de que ele pode sair ou cair em uma situação X, tá? Mas ele também não evita as doenças sexualmente transmissíveis, tá? A gente tem um método que era um método que antigamente se utilizava bastante, agora ele reduziu, que é a utilização de espermicidas, né? Normalmente ele é um método de complemento, quer dizer, na verdade as pessoas usam o espermicida quando se preocupa, por exemplo, de estragar por algum motivo o preservativo, quando você bota o capuz cervical, o diafragma, ou a esponja, que é um outro método que não se utiliza há muito tempo. Então o que acontece? Essa substância, ela mata, né? Ele tem uma ação como se fosse de antibiose, né? Que ele mata o espermatozoide ou mesmo dificulta a mobilidade dele. Tá? Então essa dificuldade faz com que ele não gere a gravidez. E de novo a gente tem outro problema aqui, que a gente tem que lembrar sempre, não evita as ISTs, né, as DSTs. Tá? Agora a gente tem os outros dois métodos cirúrgicos, né, de contraceptivos, que na verdade são esterilizações. Né? A gente tem a laqueadura ou ligadura de trompas de falópio, né? Ou ligadores de tubo uterina no passado. Elas não evitam as doenças sexualmente transmissíveis e não evitam a infecção sexualmente transmissível, porém, ela impede o acesso ao óvulo. O que acontece? O óvulo ele vai sair, tá, do ovário, ele vai para a tuba uterina, mas como ela está rompida aqui, ele não vai ter acesso ao espermatozoide. Então o espermatozoide vai ficar nessa área, tá? E o óvulo nessa área, ou nessa área, né? E aí automaticamente eles não vão se encontrar, não existe gravidez, tá? Na literatura acontece que esse é um método reversível, mas é de difícil reversão. Existe esse cirúrgico cortado, existe que faz uma alça e amarra com linha cirúrgica, existem vários tipos. Nesse que ao rompimento, o método cirúrgico, ao corte, ele é de difícil retorno, né? A literatura fala sobre retorno, mas você falando com os médicos é de difícil retorno. E o amarrado, ele às vezes apresenta falha. Lembrando que nenhum dos dois evitam doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis. E a gente tem aqui, por último, né, a vasectomia. Né? A vasectomia está ficando cada vez mais popular. Né? Na vasectomia acontece coisa semelhante. Né? Você pega aqui o ducto deferente, né, do homem. Então o que acontece? O espermatozoide ele é produzido no testículo, vai para o epidídimo, do epidídimo ele sobe pelo canal, tá? E aí ele vai
passar aqui pela vesícula seminal e pela próstata e vai para a uretra, né? Então o que acontece? Essa cirurgia é uma cirurgia rápida, beleza? Então eles fazem uma sutura não, eles fazem um corte, não uma fissura. Eles fazem um corte no testículo, né? Eles puxam esse canal para fora, corta, amarra, normalmente cauteriza, né? Que esquenta, né? As duas pontas e coloca de novo dentro do testículo e costura. Então, automaticamente, o esperma é produzido, vai para o epidídimo, só que ele não consegue chegar à uretra. Então, não existe, apesar de um homem ejacular, né? Ele não vai ejacular espermatozoides. Então, a ejaculação é idêntica. Ninguém consegue ver a diferença entre o ejaculado com espermatozoides e sem espermatozoides, tá? A única diferença é que as células dos espermatozoides não vão estar lá. Para esse método ele ser eficaz, o homem tem que ficar, continua com outro método de prevenção durante 6 meses, né? Depois de 6 meses, ele está esterilizado, tá? Lembrando que é um método que tem tido como reversível, mas a partir de 2 anos, o que acontece? Como esses espermatozoides, eles ficam aqui, eles vão sendo produzidos diariamente, vão ficando aqui, eles geram uma reação imune do corpo para digerir ele. Então é como se seu corpo, depois desse tempo, ele tivesse o espermatozoide como um ser estranho. Então, por mais que você conseguisse refazer esse canal, mesmo assim ainda ia ter uma dificuldade, da produção de espermatozoide, seu próprio corpo ia reagir contra ele. Então, a alternativa, normalmente, que se faz é você puxar o espermatozoide diretamente daqui de dentro. Então, são outras técnicas, né? Mas precisa botar na cabeça que essa é uma técnica que não é reversível, tá? Então, lembrando também a vocês que é um método que não tem, ele não protege contra doenças ou infecções sexualmente transmissíveis. Falou, pessoal? Então, um grande abraço e até mais.